Bom, eu fechei e abri aqui o aplicativo para ver se melhorava. A, a maior parte das pessoas que vão procurar a gente no consultório são mulheres e elas obviamente querem cuidar da sua pele. E eu vou falar um pouquinho então sobre algumas dicas de cuidados com a pele feminina. Então eu vou fazer tipo um top 10 e aí depois eu vou responder as perguntas ao vivo de quem fizer, tanto por texto e se quiser pode mandar por vídeo. Eu encerrei aquela live e comecei essa nova porque estava com um problema no som. Então, se vocês puderem só botar no comentário se estão ouvindo com o áudio agora, aí eu agradeço. Deixa eu só colocar o comentário aqui, o título da live. Vocês estão ouvindo agora? Agora acho que tá ok o áudio, né? Ah, que bom. Eu encerrei então o aplicativo e comecei de novo para ver, acho que era algum problema que estava com o microfone. Como eu estava falando, para quem não me conhece, meu nome é Walter Loureiro, sou dermatologista, sou professor e preceptor no programa de dermatologia lá da Universidade do Estado do Pará, no ambulatório de cosmiatria e de onicopatias. Então, assim, o cuidado com a pele feminina é uma das coisas que a gente mais faz, né? Que é a maior procura que a gente tem no consultório dermatológico. Então eu vou dar umas 10 dicas de algumas coisas para se ter cuidado. E aí ao longo da live, se vocês tiverem alguma pergunta, tem aqui a caixinha com a interrogação que aí pode mandar, que eu respondo no final. E aí se quiser também entrar ao vivo para fazer a pergunta, não tem problema, é só mandar uma solicitação de participação, que daí eu coloco e você faz a sua pergunta e eu vou tentar responder. Tudo bem? Então, a primeira coisa assim, qual é a primeira dica que eu poderia dar? É que você use produtos de limpeza adequados para a sua pele. Então tem muita gente que usa produtos que são para uma pele mais madura, uma pele mais ressecada, quando na verdade ela está na adolescência, por exemplo. E aí acaba achando que aquele produto não funciona, que ele não é bom, ou então que ele não está sendo suficiente para controlar a oleosidade. E o contrário também é verdade. Às vezes a pessoa tem uma pele que ela é mais ressecada, e aí experimenta, sei lá, um produto de alguma marca que é mais voltada para a pele seca, para a pele oleosa. Aí vai ressecar mais e vai ter mais problema. Então, tentar usar produtos que sejam próprios para o seu tipo de pele. Outra coisa que é importante, que seria a segunda dica, é hidratar a pele constantemente. Hidratar tanto de dia quanto de noite. E lembrar que a hidratação da pele, ela não é feita só com cremes. Então a gente hidrata bebendo bastante água, bastante líquido, né? O ideal é que a gente beba pelo menos 2 litros por dia e que você passe cremes hidratantes na pele. E é bom lembrar que assim, uma pele oleosa não quer dizer que ela é uma pele hidratada. Se a gente lembrar da física, a gente vai saber que a água não se mistura com o óleo. Então a camada da pele da gente, ela tem a hidratação que está dentro da pele, e a gente tem a oleosidade que está ali por cima, formando uma barreira de proteção e evitando que a gente perca água por evaporação. Então a gente precisa hidratar a pele e controlar a oleosidade com os produtos adequados. A terceira dica que eu dou é usar protetor solar. Parece aquele vídeo, né, que tinha use o protetor solar. Mas assim, é usar protetor solar 365 dias por ano. Então não é só quando você vai à praia, não é só quando está com sol. Então a gente tem que usar num dia nublado, porque se a gente está com luz, se as coisas estão iluminadas, é porque o sol está incidindo na gente. Não diretamente, talvez não tenha tanta radiação ultravioleta, mas a luz visível está ali, o infravermelho está ali também, tudo isso colabora para o envelhecimento da pele e também colabora para a formação de câncer de pele. Então usar protetor solar e dentro de casa também. Porque a luz reflete no chão, como eu falei na outra live, reflete no chão, nas paredes e vem na gente, então quanto mais a gente puder usar, melhor. Existia aquela questão sobre as luzes, né, dos aparelhos, né, de celular, então a maior parte dos estudos diz que assim, existe um princípio para que manche mais a pele, mas em compensação era uma exposição pequena. Agora nessa época de quarentena, a gente fica o dia inteiro no celular, então a gente não sabe se isso realmente pode piorar o melasma. Então, dica é use protetor solar mesmo dentro de casa. A gente também tem que evitar, e é a minha quarta dica, a exposição direta ao calor. Porque o calor ele pode manchar, ele gera a formação de radicais livres na pele da gente, e esses radicais livres eles degradam o colágeno, então eles destroem, né, o colágeno da pele da gente, e essa pele vai envelhecendo, vai ficando mais opaca, vai ficando desidratada,
perde elasticidade. Então, aqui, assim, para quem está assistindo em Belém, a gente não usa radiador, por exemplo, né, para aquecer. Mas para quem está num lugar mais frio, por exemplo, agora no Sudeste e no Sul, que está começando o inverno, onde as pessoas usam mais aquecedores, então aqueles aquecedores que aquecem, jogam o vento quente, se você colocar muito perto, ele vai envelhecer muito a sua pele, porque ele vai criar radicais livres. A minha próxima dica é esfoliar a pele. Então, você tentar tirar aquela camada de células mortas que ficam em cima da pele, para que ela fique com uma textura melhor, para que os poros fiquem mais fechados, para que os medicamentos penetrem melhor na pele. Agora, lógico, se você tem uma pele mais sensível, você vai fazer isso daí menos vezes por semana ou com um esfoliante que seja mais adequado. Se você está com uma acne numa fase inflamatória, você vai evitar fazer naquele momento. Mas estou partindo do princípio que a pele está ok. Então você pode fazer uma esfoliação 1 ou 2 vezes por semana com um produto que seja mais adequado. A minha próxima dica, que seria a 7ª dica, seria ter uma dieta saudável. Então, quando a gente ingere muitos carboidratos, muitos alimentos que eles façam picos de insulina ou de glicemia no nosso organismo, isso gera a produção de uma série de substâncias que fazem com que a pele fique mais oleosa, que piore a acne. Se a gente tem uma alimentação rica em gorduras ruins ou frituras, a gente vai tendo mais formação de radicais livres, isso daí também causa o envelhecimento da pele. E as frutas, né, que nem o Senhor Batata, o Super Batata da Peppa, né? Então as frutas e vegetais, eles são super importantes, porque eles têm vitaminas, têm minerais. Então tudo isso ajuda no funcionamento da pele. Eu era muito cético com essa história de você repor com vitaminas, porque eu achava que a gente podia repor as vitaminas essenciais através da alimentação. E assim, isso é verdade se a gente tem uma alimentação que ela é muito regrada. Mas a maior parte das pessoas não ingere as 5 porções de frutas e vegetais ao longo do dia, né, ou de proteínas. Então é muito comum não ter o aporte adequado de vitaminas. Então, uma suplementação com vitaminas, se a alimentação não for interessante, quando bem indicada por um médico, é uma coisa que é importante, acho que faz a diferença também. E lembrar que essas vitaminas, que é a próxima dica, elas não são simplesmente para a gente ingerir. A gente passar uma vitamina na pele também é uma coisa que ajuda. Então a vitamina C, por exemplo, a vitamina E, ou algumas outras coisas que têm ação antioxidante, como o resveratrol, por exemplo, são substâncias que eles ajudam a diminuir essa formação de radicais livres na pele, diminuindo o envelhecimento cutâneo. E a própria vitamina C ela é muito legal porque ela tem essa ação antioxidante e ela potencializa um pouco o efeito do protetor solar. Por isso que ela pode ser usada de dia também. Eu sempre peço para usar de dia, porque se você passa ela antes do protetor solar, você ganha esse plus, né, esse bônus no FPS do protetor solar. Uma outra coisa, uma dica que assim, e essa é especialmente válida para as mulheres, é verifiquem as suas maquiagens. Então, limpar os pincéis com regularidade, porque se você não limpa o pincel, você pode ter acúmulo de fungos, de bactérias. Então, limpar os pincéis. E aí, cada fabricante do pincel, de acordo com o tipo de cerda que ele tem, vai indicar uma maneira certa de lavar, de maneira a não estragar aqueles pincéis, aquelas cerdas, né? Mas, de maneira geral, uma dica para lavar seria com shampoo Johnson mesmo, que é uma maneira interessante de você, aquele amarelinho, né, de criança, mas cada fabricante vai dizer de acordo com o material das cerdas. E a outra coisa é você ver a validade das suas maquiagens e cosméticos. Então, quando a gente vai pegar, vou pegar aqui um protetor solar de exemplo, a gente tem aqui na base, normalmente, ou aqui atrás, a data em que ele foi fabricado, mas ele tem uma data de expiração depois de aberto. Então, se a gente for olhar, não sei se eu vou conseguir focar, se a gente conseguir ver, ó, tá vendo como tem um potinho aberto? Então, dentro desse potinho aberto, tem escrito um número. E esse número, ele é o tempo que ele pode ficar aberto. Então, tem alguns cosméticos ou maquiagens que duram 3 meses, outros 6 meses. Esse protetor, por exemplo, ele funciona durante 1 ano depois de aberto. Então, é legal pegar e fazer, sei lá, uma vez a cada 6 meses, mais ou menos, uma limpa das maquiagens e ver o que é que está na validade, o que não está na validade,
para poder não ter uma maquiagem, assim, não vou dizer que é estragada, mas que passou da data de validade e eventualmente pode estar contaminada, alguns dos ativos dela podem ter degradado, e isso é uma das causas que a gente tem de pele sensível ou de uma pele vermelha, irritada. Então isso pode muitas vezes piorar uma doença de base. Então pode piorar uma dermatite seborreica, pode piorar uma dermatite atópica, uma rosácea, uma dermatite perioral. Então manter sempre as maquiagens no dia. Lógico que assim, a maior parte das pessoas não vai lembrar exatamente quando comprou cada maquiagem. Então o que você pode fazer é pegar um micropore, um adesivo, uma etiqueta e coloca uma data, pode ser atrás se quiser, mas a data de quando abriu aquela maquiagem para você saber mais ou menos até quando que ela vai ser válida. Tá certo? Outra dica que eu dou é assim, é entender que nem sempre os medicamentos que a gente passa, os cosméticos, os cosmecêuticos, os próprios medicamentos vão ser suficientes para resolver todos os problemas. Às vezes a gente precisa fazer uso de algum procedimento, toxina botulínica, de preenchedores, de hidratação subcutânea, de bioestimulação, de ultrassom microfocado, de luz intensa pulsada. Por quê? A pele da gente, resumindo muito, é como se ela tivesse 4 grandes camadas. A gente tem a pele, a gente tem a gordura, a gente tem o músculo e a gente tem o osso ali embaixo. Cada uma dessas camadas tem um envelhecimento próprio e uma velocidade de envelhecimento próprio que é completamente individual. E isso tudo a gente precisa tratar. Então, para a superfície da pele, a gente vai fazer o quê? Peelings, laser, a gente vai usar ácidos em casa, vai usar as vitaminas, vai usar hidratantes, que é para melhorar essa camada mais superficial. Para a gordura, que seria o quê? Eu estou dizendo que a gordura seria o quê? O volume da pele. Então, quando a pele da gente ela perde o volume, ela vai ficando murcha, ela vai ficando flácida. Tem uma imagem que eu gosto muito de usar, é que assim, a pele da gente, o rosto, ele seria como se fosse um travesseiro. Então esse travesseiro, ele não tem uma espuma única dentro, ela tem vários pacotinhos de espuma dentro. E esses pacotinhos de espuma correspondem aos compartimentos de gordura que a gente tem na pele. E isso é um assunto que é para uma outra coisa, porque ele é mais complexo. Mas, à medida que a gente vai envelhecendo, esses compartimentos, esses pacotinhos de gordura, eles vão murchando em velocidades diferentes. Tem alguns que não murcham praticamente nunca, né? Tipo o nasolabial, que é esse aqui que acaba debruçando um pouquinho para cá. Mas o malar medial, o malar intermédio e o coxim de gordura infraorbitário, eles murcham muito rápido e aí fica com aquilo fundo, aquilo chapado. E aí o que acontece? Aquela coisa que era mais estufadinha, ela murcha e aí cai para frente. Então a gente repõe essa camada, essa segunda camada, através de quê? De preenchedores. O bioestimulador ele é muito interessante, eu gosto mais do bioestimulador para tratar a primeira camada, que é a pele. Na verdade, ela funciona em conjunto com esses dois. Então, usando essa imagem do travesseiro, o preenchimento seria o recheio do travesseiro e o bioestimulador seria a fronha do travesseiro. Porque não adianta nada você colocar um monte de preenchedor para encher aquele travesseiro, mas se a fronha ela é fina, ela não consegue dar suporte, ela não dá sustentação. Então aquilo vai ficar lindo durante alguns meses e depois vai ficar ruim, porque a pele não vai conseguir sustentar. A outra camada que seria mais embaixo é a musculatura. Então o músculo da gente ele vai ficando duro e ele vai perdendo força com o tempo, ele vai ficando mais rígido. Os ligamentos que eram mais moles vão ficando cada vez mais duros. E isso também reflete na anatomia da pele e no envelhecimento. E a gente tem algumas coisas para tratar isso hoje em dia. E uma delas é o ultrassom microfocado, por exemplo, e alguns tipos de laser que eles ajudam a melhorar o tônus da pele, da musculatura. E por último, que a gente não pode esquecer, talvez algumas pessoas lembrem, há muito tempo eu fiz um post que eu até marquei a minha dentista, que é a Carol Pedrinhas, pelo seguinte: o osso, ele dá a estrutura para tudo da pele da gente. Então, isso aqui não é uma coisa que ela fica rígida por si só. A gente tem o esqueleto que está ali embaixo e essas coisas todas ficam em cima do esqueleto. E com o tempo, a gente vai tendo a absorção desse osso. Por exemplo, aqui no ângulo da mandíbula, a gente tem um músculo que chama platisma, que é um músculo que vem daqui, passa por aqui, vem pelo pescoço e vem para cá, para essa região, até um pouquinho para as costas.
esse músculo fica o dia todo, milhares de vezes roçando aqui, então a gente vai perdendo essa definição daqui. Então a gente precisa usar algumas coisas para fazer com que haja menos absorção óssea. Da mesma maneira que esse fundinho aqui, que é a fossa piriforme, ou então o arco zigomático, que é essa parte mais óssea bem aqui, que é o que as pessoas gostam, que a gente, quando isso fica mais ressaltado, que a gente chama que a gente tenta fazer isso naquele top model look, por exemplo, que é deixar isso aqui mais marcado. Só que o osso ele vai tendo esse consumo dele. E uma das maneiras que a gente consegue frear um pouquinho essa degradação óssea é usar um bioestimulador. Então o bioestimulador, ele ajuda a deixar aquele osso mais firme, ele faz como se fosse uma capa protetora para diminuir. Então com isso você mantém a estrutura e tem um melhor resultado nas coisas que estão sendo tratadas por cima. E a última dica que eu dou antes de passar para as perguntas é a gente tentar simplificar a rotina de skincare da gente. Porque se você começa a usar, por exemplo, um sabonete, um tônico, um creme para a área dos olhos, um hidratante para o rosto, um creme para o pescoço, depois vai usar um ácido ou uma vitamina para a área dos olhos, para o rosto, um protetor solar, renovar o protetor solar ao longo do dia, chegar à noite, lavar o rosto, passar um tônico, passar um esfoliante, passar uma água micelar, hidratar a pele de novo, usar um creme para a área dos olhos, usar um creme para o pescoço, um creme para o colo, um creme, enfim. Então ninguém tem paciência de fazer isso tudo, né? Então se você faz isso um mês, não vai ver tanto resultado. Então eu particularmente tento com as minhas pacientes simplificar ao máximo a rotina do dia a dia para que faça pouco, mas que faça coisas efetivas durante bastante tempo, que aí vai ver resultado. Porque em média a gente leva por volta de 8 a 12 semanas, que dá de 2 a 3 meses, para a gente ter um resultado adequado com aquele creme que está sendo usado. Então, assim, é ter paciência, os resultados eles não são milagrosos, não são de uma hora para outra, e tentar fazer essa rotina, encaixar realmente uma rotina de skincare, que é você ter aquilo todo dia. Então, assim, algumas das perguntas que me fizeram foi assim, produtos que tenham vitamina C, eles são indicados para todos os tipos de pele? Assim, eu não gosto muito de generalizar nem com todos, nem com nenhum. Mas assim, em geral a vitamina C ela pode ser usada em algum momento para praticamente todas as faixas etárias e todos os tipos de pele. O que a gente precisa fazer é tentar adequar essa vitamina C ao tipo de pele e à necessidade da pessoa. Então existem algumas vitaminas C que são mais concentradas, outras menos concentradas. Existem algumas que são em sérum, outras em espuma, outras em creme. Então, de acordo com o tipo de pele da pessoa e a necessidade e a faixa etária, a gente pode sim colocar uma vitamina C, que eu acho muito legal. Aí foi perguntado para mim também se tem algum cuidado que a gente possa ter a partir dos 50 anos de idade, que creme usar. Isso vai depender muito de como está a pele da pessoa. Mas, em geral, uma pele de 50 anos é de uma pessoa que já entrou na menopausa, então uma pele que ela já não tem mais aquele vigor tão grande, não tem aquela mesma hidratação, não tem mais aquele tônus. Então é uma pele que normalmente precisa ser muito bem hidratada, precisa usar produtos de limpeza que não sejam muito agressivos para tirar a maquiagem, para limpar da sujeira, da poluição, para não ressecar mais ainda essa pele. Eu gosto muito de usar ácidos nessa faixa etária porque dá uma luminosidade maior para a pele, estimula mais a produção de colágeno, ajuda a deixar essa pele mais uniforme. Mas, de regra geral, a gente tem muita coisa que a gente pode fazer na pele com 50 anos ou mais, tanto em produtos em casa, quanto em tratamentos que a gente pode fazer no consultório. Agora, óbvio que isso daí é uma coisa que vai depender de pessoa para pessoa. Uma outra pergunta que foi feita foi assim, eu tenho 34 anos e ainda tenho muita acne. Isso foi o assunto da live da semana passada, né? Que foi a live sobre a acne da mulher adulta. E aí tem uma falha minha que eu ainda não coloquei no IGTV, não sei porquê, eu acabei, enfim, me esquecendo essa semana, mas hoje eu prometo que eu coloco e essa entrar no ar amanhã. Mas aí você pode dar uma olhada. Mas a acne nos 34 anos é o que a gente chama de acne da mulher adulta. Então essa acne pode ter sido uma acne persistente que começou na adolescência e foi até a idade adulta, como pode ter sido também uma acne que já começou na vida adulta. E às vezes isso pode ser associado à alimentação, pode ser associado aos cosméticos, aos produtos que estão sendo usados, pode ser associado também a algum alimento, uma vitamina, uma suplementação, às vezes suplementação para academia.
É muito comum hoje em dia a mulher nessa faixa daí para frente, né, 34, 35, 40, 45 anos, usar andrógenos que seria os SARMs, que eles chamam, que seriam androgênios semelhantes à testosterona, mas que eles não são iguais à testosterona. Então eles dariam uma melhora na libido, uma melhora no tônus muscular, e eles supostamente teriam menos efeitos colaterais como a testosterona, a reposição teria com anabolizante. Mas a gente vê em consultório dermatológico, muito comumente pessoas que fazem essas reposições que seriam supostamente menos danosas, com lesões como acne, como mais pelos, por exemplo, como a voz mais grossa. Então isso é uma coisa que acontece. Lógico que isso é muito individual, então não é uma coisa que dá para generalizar. Então, via de regra se você tem acne nessa faixa etária, é procurar um dermatologista para consultar e ver se consegue descobrir qual que é a origem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas que foram feitas, para ver o que é que dá para a gente falar. Então, aqui estavam vindo. Obrigado a todo mundo. Olha, mandem perguntas aqui, tá? Perguntaram protetor solar dentro de casa. Vânia, protetor solar dentro de casa. Porque a iluminação reflete, se a gente vai para a janela, a gente se expõe ao sol. A gente hoje em dia está cada vez mais com iluminação de LED, com tela de celular, tela de computador, maratonando série, filme, para quem pode ficar em casa. Então, assim, o ideal, se você tem um controle, manchas na pele que não estão sendo adequadamente controladas, é tentar usar o protetor dentro de casa assim. Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Que mais? Dentro dos desenhos, estou falando aqui, marcar uma consulta. Depois pode pegar na bio, aqui tem os contatos. A diferença dos protetores vem escrito na embalagem, livre de parabeno. Não sei se foi exatamente isso, Patrícia, que você quis perguntar, mas assim, o parabeno ele é um componente que ele é muito alergênico, então assim, hoje em dia quase todos não tem quase todos têm parabeno, assim, os que são legais pelo menos e que são aprovados direitinho, então é muito difícil. O que acho que é legal a gente procurar num protetor solar é um protetor solar que ele, primeiro, seja com um veículo adequado para você. Eu acho que o filtro solar tem que ser no mínimo fator 30. E o que é importante a gente pegar, olha, eu vou usar esse aqui como exemplo. Tá? Esse protetor ele tem fator FPS 50 e aqui embaixo a gente pode ver que tem proteção muito alta para UVA, escrito aqui, PPD 60. Então, assim, o FPS ele é relacionado à radiação ultravioleta B. Depois eu explico um dia o cálculo do FPS. Mas, a grosso modo, um fator 50 quer dizer que a tua pele precisa de 50 vezes mais energia para ficar vermelha do que ela ficaria se não tivesse usando protetor solar. O UVA não é medido pelo PPD, pelo FPS. O UVA ele é medido pelo PPD. Então procura no protetor solar escrito proteção para radiação UVA alta ou muito alta, ou esse número PPD cada vez mais alto. Então tentar procurar esse tipo de coisa. E alguns protetores solares, eles também têm proteção para radiação infravermelha, que é o mormaço. E isso vem escrito também lá. Então tentar pegar um protetor solar que tenha um espectro amplo. E se possível, principalmente para quem tem mancha, que ele bloqueie também para radiação, para luz visível. Mínimo de cuidados diário para fazer uma pele mais madura. Depende do que você precisa. Porque assim, eu geralmente tento deixar o mínimo que a pessoa consegue fazer direito. Mas no geral, a pessoa deve usar provavelmente no mínimo algo para lavar, higienizar a pele, um protetor solar e um hidratante, se possível com ácido ou algum produto que junte as duas coisas. Então esse seria o mínimo do mínimo do mínimo possível para a pessoa usar. Não tenho paciência de usar nada além do protetor, só consigo usar uma coisa por dia. Então lavar o rosto e usar o protetor solar. Hoje a gente tem vários protetores solares que a gente chama medicados ou que tem alguma tecnologia nele. E isso é uma coisa que algumas pessoas perguntam, mas por que tem um protetor solar que custa, sei lá, R$30 e outro que custa R$90? Não é simplesmente marca. Protetores solares que são mais caros, em geral, é porque eles têm mais tecnologia no protetor. Então, normalmente são protetores que conseguem ter, por exemplo, um fator alto, mas sem ser melequento, que consegue ter
junto com o protetor, um hidratante, junto com o protetor, um ativo para melhorar a acne, para controlar a oleosidade, um anti-idade, um clareador para manchas. Então, obviamente que você tem um protetor solar que ele, além de proteger, ainda faz alguma coisa a mais para a sua pele, ele vai custar mais. Entendeu? Então, é tentar dosar dentro do que você está querendo. Deixa eu ver aqui que aqui alguém mandou. A Gabriela solicitou aqui para fazer ao vivo. Vamos ver, Gabriela, fazer sua pergunta. Vamos ver se ela vai conectar, se ela ainda está aqui. As outras perguntas aqui que fizeram. É normal a sensibilidade causada pelo protetor na mulher com dermatite atópica facial? É muito comum. É muito comum ter. Então, existem alguns protetores solares que eles são hipoalergênicos. Então, assim, em geral, você tem protetores solares de dois tipos, que seriam os físicos e os químicos. O protetor solar físico, ele tem menos protetores químicos do que o protetor solar que não é simplesmente físico. Quanto mais agentes você tem diferentes para fazer a proteção solar, maior a chance de irritação que você tem na pele. Então, os fabricantes de protetor solar, eles tentam fazer uma combinação entre vários ativos para que você consiga casar uma alta proteção com uma boa cosmética e uma baixa tolerância e uma baixa irritabilidade na pele. Então, para quem tem uma pele muito sensível, eu acho muito legal usar os protetores minerais, porque os protetores minerais são aqueles que têm poucos agentes químicos neles, têm poucos filtros solares químicos, são filtros solares físicos. Então, com isso, acaba irritando muito menos a pele. Agora, o que é interessante também com relação a essa história do protetor solar que ele irritando a pele, às vezes a irritação não é do protetor. Às vezes a pessoa sente uma ardência quando usa o protetor, mas não é dele que está vindo. Se você usa às vezes um sabonete muito forte, a sua pele fica ressecada e passa o protetor solar logo depois de lavar, pode sentir uma sensibilidade, irritar a pele. Às vezes você usa à noite um ácido e esse ácido está muito forte e aí ele deixa a sua pele mais sensível, aí de manhã quando lava seca um pouquinho mais, passa o protetor e irrita. Mas a irritação não está sendo causada pelo protetor, ela está sendo causada pelo ácido da noite. Então é por isso que a gente precisa ver todas as coisas que a pessoa está usando para poder dar uma casada melhor nisso. Mas experimenta fazer o seguinte com o teu protetor. Tenta passar, não logo depois que você lavou o rosto. Experimenta dar uns 15 a 20 minutinhos mais ou menos e passar, porque aí a pele já vai ter secado e ela não vai absorver tanto o protetor. Assim, ele vai continuar na frente, na superfície, vai continuar protegendo, mas ela não vai ser tão sensibilizada por ele. Então, isso é uma dica que é bem legal. E já serve até para fazer o link que você perguntou com a história da dermatite atópica, porque quando a pele da gente é lavada ou depois que tomou banho, alguma coisa assim, ela absorve muito qualquer coisa que a gente passa nela. Então, na pele atópica, a gente quer que ela seja muito bem hidratada. Então, o hidratante ele vai logo depois de você lavar, que ele vai ser muito bem absorvido. O ácido não. Então, o teu produto anti-idade, o clareador, como que você vai fazer? Você vai lavar o rosto, espera uns 15 a 20 minutinhos e aí que você passa. Aí provavelmente já vai irritar menos. Agora, eu tenho um hidratante na minha rotina, como é que eu faço? Você lava o rosto, passa o hidratante, aí espera esses 15 minutinhos e aí passa por cima o produto. Gente, olha, pode mandar a pergunta aqui na interrogaçãozinha que fica mais fácil de ver. E como eu falei, se você quiser fazer ao vivo a pergunta, pode fazer. Pode se lembrar de alguém que quer perguntar alguma coisa, pode mandar aqui o aviãozinho dessa live para alguém. E aqui onde tem essas duas carinhas é o link para solicitar para fazer ao vivo a pergunta. Então pode perguntar se quiser. Então aqui foi o mínimo de cuidados diários que tinha perguntado. Aí a Ana perguntou aqui se tem protetor solar com vitamina C. Tem. Tem com vitamina C e tem com outros antioxidantes também. Então tem com vitamina C, tem com vitamina E, tem com resveratrol, tem com vários outros agentes antioxidantes. E isso daí às vezes é uma coisa que cada laboratório trabalha com os seus agentes oxidantes. Então a vitamina C ela é legal, ela funciona bem, mas hoje em dia a gente tem até algumas substâncias antioxidantes que funcionam mais do que a vitamina C. Tá?
Então existe. E eu acho uma dica que é muito legal isso da gente usar o protetor solar que seja medicado. Porque com isso você já pula uma etapa. Então você já tira uma coisa para falar. Protetor solar com cor, né, com pigmentação. Então, protetor solar com cor eu acho muito bacana, eu acho legal. A gente só tem um pouco de dificuldade agora para usar esses protetores solares com cor, porque ele mancha a máscara, né? Então, principalmente para quem usa aquelas máscaras ou cirúrgica descartável, ou a N95, principalmente, que é aquela que você vai usar pela escassez que a gente tem hoje em dia delas, a pessoa vai usar durante muito tempo, às vezes até um mês, aquela própria máscara. Se você usar o protetor solar com cor, usando aquela máscara, vai estragar ela toda e ela vai perder o funcionamento adequado dela. Então, assim, mas tirando isso, eu acho que o protetor solar com cor é excelente. Porque, primeiro, ele já diminui a quantidade de maquiagem que você vai usar, porque ele já vai fazer uma base que vai dar uma disfarçada ali embaixo. E ele vai deixar a luz visível não chegar na sua pele. Então vai conseguir criar uma barreira a mais de proteção. Então eu acho que é uma coisa muito legal. Perguntada aqui, Fernanda, quais os cuidados mínimos para melhorar as estrias? Então, assim, as estrias, elas são causadas pela distensão do tecido, né? Então o tecido ele estica e volta, e tem uma hora que ele estica mais do que ele consegue e aí dá uma quebrada ali naquele colágeno e distende a pele. Isso pode acontecer por tendência pessoal, pode acontecer por uma ação hormonal, pode acontecer por uma pele que distende muito rápido. Então a gente vê estria, por exemplo, em grávida, que é muito comum, porque além do abdômen distender, tem também a ação hormonal ali naquela pele. Quem faz musculação ganha muita massa muscular rápido, às vezes pode ter estria também, principalmente nas costas ou no braço. Adolescentes que estão naquele estirão de crescimento, eles acabam tendo também mais estrias, principalmente nas costas. Mas eu acho que assim, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é hidratação. Então precisa hidratar bastante aquela pele. E eu peço para todas as minhas pacientes que são gestantes fazerem isso. É hidratar bastante a pele. E o creme anti-estria, ele ajuda. Então existem alguns estudos que eles comparam grávidas que usaram creme anti-estria com grávidas que não usaram creme anti-estria e também fazem até uma comparação assim, usou o creme anti-estria num lado e não usou no outro. E aí se vê o quê? Que nas áreas onde foram usadas o creme anti-estria, você tem menos estria. Agora, eu não conheço pelo menos nenhum estudo comparativo que me diga, por exemplo, tem um creme que ele é muito superior ao outro. Então se alguém souber, pode até colocar aqui nos comentários. Mas acho que hidratação, creme anti-estrias e, óbvio, ácidos para quando você pode usar são muito interessantes, porque eles ajudam a melhorar, principalmente aquelas estrias iniciais. Luz intensa pulsada é muito legal para fazer, principalmente naquelas estrias mais vermelhas que tem um componente vascular. A gente consegue melhorar bastante com luz intensa pulsada. Peelings, principalmente peeling com ácido retinóico, é uma coisa interessante que ele melhora, principalmente a deixar aquela cor mais uniforme. E o que eu mais gosto de fazer para a estria é laser, que daí o laser ele vai quebrando aquele colágeno ruim da estria e troca por um colágeno melhor. E eu gosto muito de microagulhamento também, onde você tem aquela pele com a estria e você vai fazendo perfurações e quebrando aquelas estrias, quebrando aquelas fibras de colágeno duras, que aí elas vão se reorganizando num colágeno melhor. Agora, lógico, o que a gente precisa lembrar? Não existe um tratamento mágico, tá? Então não existe um tratamento que vai passar uma borracha nas estrias. O que eu digo assim, geralmente, para as minhas pacientes, que elas podem esperar? É que as estrias fiquem cada vez menos perceptíveis. Então eu digo o seguinte, olha, vamos supor, você tem um espelho na parede do teu quarto. Você precisa ficar, sei lá, a 3 metros de distância. Você já vê as estrias? Com o tratamento, você vai precisar cada vez ir chegando mais perto do espelho para ver as estrias. Então, com algumas sessões, você vai precisar chegar, sei lá, a 2 metros do espelho. Depois só talvez a 1 metro que você veja. Então elas vão ficando cada vez menos perceptíveis. Então, mesmo para a estria branca, hoje em dia a gente consegue melhorar. Tá? Só o importante é isso, é saber a gente não consegue apagar, mas a gente consegue melhorar. Tá? Bloqueador com base, eu acho que eu já falei. Que mais? Sabão de enxofre ajuda ou prejudica na questão do pH da pele?
O sabonete com enxofre, o que ele vai fazer? Ele tem uma ação bactericida, então ele vai ajudar a diminuir aquela colonização bacteriana que tem na pele, e ele tem uma ação que ela é muito secativa, então ele é especialmente interessante para a pele de adolescente com acne, né? Porque daí normalmente tem bastante oleosidade e tem acne, e ele vai conseguir dar uma secada naquelas espinhas. Agora, eu confesso que eu não sou muito fã de sabonete com enxofre, porque o sabonete com enxofre, além de ele ter um cheiro ruim, né, a gente tem alguns que tem alguns derivados de enxofre hoje em dia que eles têm um cheiro que é mais tolerável, mas ele costuma secar muito a pele. Então, numa pessoa que tem acne, eu normalmente costumo usar ácidos para dissolver os cravos e melhorar a eliminação do sebo e deixar a pele mais lisinha e fazer uma prevenção para que não surjam espinhas, quanto é muito comum também eu associar com algum secativo para as espinhas. Se você junta isso com um sabonete de enxofre, muito provavelmente a pele não vai tolerar, ela vai ficar mais ressecada. Então eu acho legal, mas não é para todo mundo. Tá? O que mais? Aí perguntaram aqui sobre a limpeza da pele, do rosto e cabelos nessa época da pandemia, lavando com sabão de coco. Eu não gosto muito de que lave com sabão de coco. Eu acho que o sabão de coco ele é legal para você lavar a roupa, principalmente as máscaras. Aí eu acho legal, porque o sabão de coco ou um outro sabão hipoalergênico, ele vai limpar bem aquilo lá, vai matar o corona, mas ele não vai ser tão agressivo para a pele. Porque quando a gente usa máscara, a gente sua. Então, às vezes, alguns sabões eles podem deixar um resíduo na máscara. E quando a gente sua, entra em contato com isso. Isso acaba irritando a pele. O sabão de coco ele faz menos. Agora, você lavar o cabelo e o rosto com sabão de coco, eu já acho que é muito agressivo. Então, acho que seria legal ver o teu tipo de pele e aí pensar num esquema melhor para poder lavar, né? Olha, gente, vamos mandando as dúvidas. Olha, tem aqui o quadradinho que pode mandar com a interrogação, pode fazer uma solicitação para entrar ao vivo se quiser e fazer a pergunta que daí eu respondo. Olha, as outras perguntas que vieram aqui, é normal a sensibilidade causada pelo protetor? Se daí eu respondi. Quando é muito cedo para iniciar procedimentos de prevenção de envelhecimento como Botox, que seria no caso a toxina botulínica? Depende. Hoje em dia a gente tem dois conceitos que são bem interessantes, que é o Prejuvenation e o Beautification. O que seria isso? A gente sempre acostumou com aquela ideia de falar assim, o rejuvenescimento da pele. Só que uma pessoa com 30, 35 anos, ela não precisa de um rejuvenescimento da pele. O que ela precisa fazer? Ela precisa cuidar da sua pele para que ela envelheça com uma qualidade melhor, que é o Prejuvenation, e o Beautification. Beautification seria o quê? É você usar pequenas quantidades de preenchedores ou de toxina, por exemplo, ou mesmo de bioestimuladores, para você realçar aqueles pontos positivos que a pessoa tem na pele e mantê-los mais ali no lugar para tentar retardando um pouquinho mais o envelhecimento. Então, com relação a Prejuvenation, o que é que eu acho legal? Primeiro de tudo, protetor solar, então isso é uma coisa que tem que fazer parte do dia a dia da gente, então eu acho que é super importante. Se tiver que escolher uma coisa para fazer direito, é o protetor solar. Hidratar a pele, então criar o hábito de hidratar a pele, de limpar a pele, de não dormir com maquiagem, por exemplo, não dormir com a pele suja. E aí a gente pode também pensar em algumas vitaminas, em suplementos. A partir de uma certa idade ou de algumas certas condições, eu acho legal a suplementação com colágeno, por exemplo. E aí dos colágenos, o que eu acho que são os mais efetivos, que a gente tem mais em estudo, são os peptídeos de colágeno, que eles são bem interessantes, principalmente para aquelas pessoas que fazem muita atividade física. Então uma pessoa que é, por exemplo, um triatleta, que é um corredor, ou então agora, sei lá, com crossfit, que não chama mais crossfit, são pessoas que têm uma produção de radical livre muito grande. E esses radicais livres, eles vão degradar o colágeno. Quando você tem essa destruição do colágeno, a pele vai ficando mais envelhecida, ela vai ficando sem viço e vai ficando mais flácida. Então, se você fizer uma reposição de colágeno, um estímulo de colágeno, e se você diminuir a degradação do colágeno que está lá através do uso de protetor, de uma alimentação adequada,
eu acho que a gente consegue fazer esse prejuvenation, que é você melhorar essa qualidade e retardar ao máximo o envelhecimento. Isso é legal. E uma coisa que eu acho que funciona para os dois é a bioestimulação. Então os bioestimuladores eles são interessantes não só para prejuvenation, quanto para fazer a beautification. Por quê? Porque quando você usa um bioestimulador, você está dando como se fosse um adubo para a sua pele produzir mais colágeno por ela mesma. Então, com isso, você tem um boom de colágeno. Porque o colágeno da pele da gente, a partir dos 30 anos de idade, mais ou menos, ele vai diminuindo por volta de 1% a cada ano de vida. Então, lógico que com os 30 anos a gente não percebe tanto, mas com 40 anos provavelmente já está percebendo alguma coisa. Então, assim, o nosso papel como dermatologista é o quê? É tentar retardar essa progressão. Então, imagina, o colágeno está descendo, e aí você faz uma aplicação de bioestimulador e você dá um boom de colágeno. Aí você joga lá para cima de novo, ele vai sendo degradado, ele continua, esse é o processo de envelhecimento normal. Então ele vai diminuindo e a gente faz, vai diminuindo e a gente faz. Quando é uma pessoa mais jovem, que ela não tem tanta necessidade de reposição de colágeno, você pode fazer, por exemplo, uma sessão de bioestimulação por ano. Por exemplo, você não precisa fazer como é programado, às vezes, de uma pessoa mais velha, de você fazer, por exemplo, 3 sessões com intervalo de 1 mês, 2 meses, de uma para outra. Por quê? Uma coisa é você estar começando a repor seu colágeno nesse estado aqui, onde com pouca coisa você já chega onde você quer. Outra coisa é você começar a repor colágeno e seu estágio está bem aqui. Uma sessão só não vai te trazer para cá. Você vai precisar, com uma sessão chegar aqui, com outra chegar aqui, até tentar chegar o mais próximo possível do máximo que seria para a sua pele. Então, isso é muito legal. Eu, hoje em dia, cada vez mais tenho feito bioestimulador, porque eu acho que é um envelhecimento que ele é muito mais natural e ele dá um suporte melhor para a pele da pessoa para que ela sustente melhor o preenchedor que foi feito ou aquela própria gordura que ela já tem. Então, é lembrando daquela imagem, para quem não estava no início, que o rosto da gente ele é um travesseiro, então a gente não tem que cuidar só do recheio, até porque uma pessoa nova, o recheio tá bom, a gente cuida da fronha, que é para ela segurar aquilo bem no lugar. Então eu acho que isso é legal. E aí, por exemplo, a toxina botulínica, eu acho super interessante a gente fazer, e assim, não vai fazer, obviamente, uma pessoa com 16 anos de idade, 18 anos, 20 anos provavelmente não vai precisar também. Mas, qual é o conceito que a gente tem que ter? É que se você trata as rugas logo no início, antes delas marcarem a pele, você vai ter menos trabalho no futuro. Porque se você pega uma pele onde já está completamente marcada na testa, ou nesses vincos aqui na glabela, por mais que você faça a toxina botulínica, vai melhorar, mas às vezes não vai sair 100%. Então, se você consegue tratar desde o início para evitar que a ruga seja formada, você vai ter um retardo desse envelhecimento muito grande, que é muito legal. Outra coisa, você não precisa fazer a toxina botulínica no rosto todo sempre, ou desde a primeira vez que você vai fazer no rosto todo. Algumas pessoas, isso é muito comum nas pessoas mais jovens, que às vezes elas estão, sei lá, trabalhando, se concentram muito e aí ficam assim, né, franzindo a testa. E aí vira como se fosse uma válvula de escape, igual algumas pessoas que rangem o dente, umas pessoas que estalam o dedo, que arrancam a pelinha da unha. Então, assim, isso vira essa válvula de escape. E quando você faz a toxina botulínica nessa área, a pessoa não consegue contrair. Então, ela não só ela não vinca tanto, quanto ela perde um pouco essa mania de ficar contraindo no lugar. Então, acho que é uma coisa muito interessante. E para pessoas nessa faixa de 30 e poucos anos, por exemplo, os preenchedores são super bem indicados, principalmente para quê? Para realçar os pontos fortes que ela já tem. Então, hoje em dia, eu sempre começo com o preenchedor no que a gente chama do terço médio, que é essa parte aqui. A gente tem um terço superior, terço médio e terço inferior da face. Esse eu acho que é o terço mais importante para a gente começar a tratar. Porque lembra que eu falei da história dos pacotinhos na pele? Então a gente tem, por exemplo, um coxinho de gordura bem aqui, mais um aqui, que é o malar medial, intermédio, lateral, e a gente tem alguns coxinhos mais profundos e superficiais. Quando isso aqui murcha, vai fazendo isso aqui, ó, cai para cá.
A gente tem um ligamento aqui do nariz, o canto da boca, que forma como se fosse uma barreira e ele vai dobrando e cai para cá. Então, a tendência, pelo menos que a gente tem, é cada vez menos preencher aqui no meio, porque a gente não quer jogar peso aqui para o meio. O que a gente quer é abrir. A gente quer deixar o rosto mais aberto. A gente quer devolver o volume aqui. Deixa eu ver aqui, que alguém tinha solicitado para fazer ao vivo, não está conseguindo participar. Então, deixa eu ver aqui as outras perguntas. Aqui, deixa eu ver aqui na caixinha de dúvida. Como escolher hidratante para pele com acne? E a partir de qual idade é indicado iniciar na pele jovem? Se você puder, Amanda, pergunta, iniciar o quê? Só para eu poder responder um pouquinho melhor. Iniciar o quê que você está falando? O hidratante para pele com acne, ele tem que ser principalmente o quê? Um hidratante que não seja gorduroso. Então, no geral, ele vai ser um hidratante que ele é mais fluido. Então, a gente tem os hidratantes oil free, né, que são os livres de óleo, que são, acho que são duas coisas mágicas que a gente tem que procurar, tá? Que é sem óleo, né? Então, de preferência, mas principalmente o não comedogênico. O que é não comedogênico? Quer dizer que ele não dá cravo. O nome bonitinho que a gente tem científico do cravo é comedo. Então, se você tem um hidratante que ele diz que ele é não comedogênico, que ele não causa cravo, muito provavelmente ele é mais adequado para a pele acneica. E aí você tem uma série de veículos. Em geral, os que são mais adequados são o gel creme, o sérum e as loções. Então, esses normalmente são hidratantes que eles são mais adequados para a pele acneica. Deixa eu ver aqui se ela explicou um pouquinho melhor. Iniciar a estimulação, suplementação de colágeno. Depende, Amanda. Depende muito. Porque se a gente falar, por exemplo, de colágeno oral, vai depender do grau de degradação do colágeno que aquela pessoa tem. Algumas pessoas têm um metabolismo que é muito acelerado e degrada muito colágeno. Algumas pessoas, como eu falei, fazem muita atividade física e aí tem uma degradação maior de colágeno. Algumas pessoas fumam, né? E isso também degrada muito colágeno. Como eu falei no início, uma alimentação inadequada também degrada muito colágeno. Então, às vezes, uma pessoa com, sei lá, 25, 30 anos, talvez já precise fazer uma reposição. E, às vezes, só a partir dos 30 vai precisar. Aí depende muito, depende da pessoa. Agora, a gente também tem os outros tipos de colágeno, né? Os outros tipos de estímulo de colágeno. Então, o laser, por exemplo, ele estimula o colágeno. A luz pulsada, ela também estimula o colágeno. Então, às vezes, por exemplo, você tem uma pessoa que teve muita cicatriz de acne. E aí ficou com aquele colágeno duro, aquele colágeno cicatricial. Então, a gente tem alguns procedimentos que a gente pode fazer para trocar esse colágeno ruim por um colágeno melhor e deixar essa pele mais macia, com um vigor melhor, melhorar a cicatriz de acne. E isso independe da idade da pessoa. Então, algumas pessoas com 30 anos já vão ter muitas cicatrizes de acne, outras pessoas são mais velhas. Então, isso daí é muito, muito relativo. Tá? Então, o que eu acho que assim, é ver caso a caso e personalizar a indicação do tratamento. Né? Deixa eu ver aqui as outras. Mas assim, por via de regra, vamos supor, você faz, por exemplo, eu sei que tu faz de crossfit, né? Então, assim, você já faz muito crossfit. Toma colágeno, acho que vai ajudar, entendeu? Porque você está fazendo uma atividade física extenuante, que vai gerar muito radical livre. Então, quanto menos você esperar o teu colágeno chegar lá embaixo para começar a tentar repor, se você sabe que você assim, tem tendência a ter uma degradação maior de colágeno, ao invés de esperar ele chegar aqui para repor, vai repondo antes, né? Porque daí você faz com que essa queda seja muito mais devagar, não seja aquela coisa tão abrupta, né? Deixa eu ver aqui o que mais que tem de perguntas. Por que existe o aparecimento de cravos pretos? Isso, eu falei um pouquinho na outra live sobre a acne da mulher adulta, mas, resumidamente, o que é? A pessoa que tem acne, ela normalmente tem o que a gente chama de distúrbio de queratinização. O que é isso? É que a diferenciação das células ali naquela parte da glândula, na parte interna da glândula que vai sair no poro, porque imagina assim, a glândula ela é como se fosse um balão.
Então você tem aquela parte do balão que está dentro da pele e a boquinha do balão que sai para a pele. Então naquele canalzinho ela não consegue eliminar muito bem essa pele. E aí essa pele vai acumulando e forma como se fosse uma rolha, um tampão ali no orifício de saída, no poro. E aí forma o cravo. A gente tem dois tipos de cravo. A gente tem o cravo aberto e o cravo fechado. No cravo aberto, a gente tem a exposição daquele sebo direto ao oxigênio. E o oxigênio ele oxida, né? Oxida aquele sebo e ele fica com essa cor preta. Agora, se ele não está aberto, ele tem uma pelezinha que recobre ele, que é o cravo fechado, ele não entra em contato com o oxigênio. Não entrando em contato com o oxigênio, ele não fica preto. Então, por isso que a gente vê, às vezes, aqueles cravos pretos e a gente vê aquelas bolinhas branquinhas, que são os cravos fechados. Gente, estamos chegando aqui nos, acho que, 10 minutos finais. Vamos mandar as perguntas, pode mandar aqui nos comentários. Se quiser, ainda dá tempo de entrar ao vivo. E aí tem a caixinha de perguntas aqui. Sem parabenos, com água termal, qual o significado? Então, sem parabenos, como eu falei, o parabeno é uma substância que ela é muito alergênica. Então, hoje em dia, a maior parte dos protetores solares eles já não tem parabeno, mas alguns ainda têm, então por isso que eles colocam. Então, normalmente é um protetor solar que ele é menos irritativo para a pele, principalmente a quem tem dermatite de contato ao parabeno, tá? Que é uma coisa que é relativamente comum de acontecer. E a outra pergunta foi com água termal. Água termal, o que ela é? São águas minerais, né, geralmente de algumas instâncias minerais, e que eles têm uma série de propriedades. E essas propriedades normalmente são a presença dos minerais, né? Então, alguns têm zinco, alguns têm enxofre, alguns têm sódio, têm manganês, tem uma série de coisas. E esses ativos, esses minerais, eles têm ações na pele da gente. Tá? Então, eles podem ajudar a acalmar a pele, a deixar a pele menos irritada. Alguns deles melhoram a vermelhidão da pele. Dependendo do tipo de água termal, ela pode até secar um pouco mais as espinhas, porque ela tem uma ação anti-inflamatória. Então, há muitos anos, alguns laboratórios eles ficaram super famosos, né? Cresceram muito, mas no início eles eram instâncias de águas termais, né? Então, eram instâncias de águas termais, onde as pessoas iam para essas instâncias, né? Maravilhosas, por sinal. Algumas delas existem até hoje, infelizmente ainda não fui. Então, assim, quem quiser me convidar para ir, assim, tem que levar, me leva, tem a Camila para levar e a Neném para levar também, mas a gente aceita, tá? Então, assim, são instâncias maravilhosas e que você se hospeda nessa instância e você toma banhos em piscinas ou banheiras de água termal. E isso tradicionalmente era usado para tratar doenças inflamatórias, como psoríase, por exemplo, dermatite atópica, dermatite seborreica, algumas outras que não são inflamatórias, mas que se acreditava que ajudaria, como vitiligo, por exemplo. Então, a água termal eu acho que é muito legal você usar. E um protetor solar que ele tem água termal é um protetor solar que, além de geralmente ele hidratar um pouco mais a pele, mas ele costuma ser também um protetor solar menos irritativo. Então, se você tem uma pele que ela é muito reativa, uma pele sensível, que fica vermelha com facilidade, usar um protetor solar que tem água termal, de repente vai te ajudar a fazer com que a tua pele não fique tão irritada. Então, acho que é uma opção que ela é legal. A outra pergunta aqui, aos 54 anos, sem costume de tratar a pele só com proteção solar de manhã cedo, o que é melhor fazer? Como iniciar uma linha de cuidar a pele? O que eu acho? Eu acho que assim, a gente não consegue, eu pelo menos acho que não, a gente não consegue revolucionar o mundo do dia para a noite. Então, você, por exemplo, que nunca foi acostumado a usar nada, de repente começa a usar um monte de coisa, né? E eu não digo nem 500 produtos, mas, como eu falei, usar um sabonete, um demaquilante, um tônico, um hidratante, um protetor solar, um creme para a área dos olhos, um creme para o pescoço, um creme para o colo, um creme para as mãos, um creme para o rosto. É muita coisa. Então, na minha opinião, isso é uma receita certa para você começar e nem terminar de usar os produtos que tem lá. Entendeu? Então, assim, os produtos que você comprou e que a gente sabe que eles não são baratos. Então, assim, o que é que eu prefiro fazer?
É fazer pouco, mas fazer direito e também ir subindo uma escadinha. Então a gente não precisa começar já com o tratamento final que você vai fazer. Então assim, não tenho o hábito de fazer nada, começa com o sabonete e o protetor. Botou isso na rotina? Sabonete, protetor e hidratante. Colocou isso na rotina? Sabonete, protetor, hidratante e um ácido anti-idade, por exemplo. Entendeu? Então acho que isso é uma coisa que é legal. Então tentar fazer isso e fazer essa escadinha. Vamos tentar aqui, então, aqui tem uma pergunta aqui ao vivo, a gente já está chegando aqui no final. Vamos ver se aqui se ela vai conseguir entrar, para a gente já ir terminando. Oi, tudo bem? Acho que a conexão está meio ruim. Se você estiver ouvindo, fala o teu nome, a idade e qualquer pergunta. Não, acho que caiu aqui caiu a conexão. Não foi. Então aqui tem um outro pedido. Vamos ver aqui se consegue, que a gente já está indo aqui para o final. Não está conseguindo aqui. Vamos tentar aqui. Não, aqui não sei. Olha, você que estava tentando entrar, se quiser tentar de novo, acho que a gente ainda tem uns minutinhos, dá para conseguir, mas eu não estou conseguindo chamar aqui, não tá entrando. Mas eu acho assim que é isso, a gente tem que tentar não ter mais essa atitude imediatista de querer já, por exemplo, começar com já ter o resultado em pouco tempo e também não começar já com tudo que você vai fazer. Então eu gosto muito de fazer esse esquema de ir subindo para ir acostumando. Porque é melhor você fazer pouca coisa durante muito tempo do que fazer um monte de coisas durante, sei lá, menos de um mês. Outra dica que eu acho interessante para poder facilitar um pouco mais essa rotina para quem não está acostumado é deixar tudo num lugar acessível que você vai. Então, se você tem uma bancada na pia que comporte, coloca os produtos ali na bancada. Porque quando você for escovar o dente, você já vai ver o sabonete, já vai lavar o rosto, já vai ver o tônico, já vai ver o hidratante, já vai ver o ácido e tentar otimizar um pouquinho mais. Então, por exemplo, vai chegar à noite, não tem paciência de fazer as coisas, porque não vou esperar 15 minutos depois do hidratante, então faz o seguinte, lava o rosto, passa o hidratante. Aí vai escovar o dente, vai fazer alguma outra coisa, já vai dar o tempo mais ou menos para o hidratante ser absorvido, e aí passa o ácido em cima. Então, assim, a gente tem que tentar ir otimizando. De manhã, por exemplo, eu saio muito rápido, não consigo fazer isso. Então, por exemplo, lavo o rosto, passo o hidratante, vai escovar o dente, vai se vestir, e aí passa o produto antes de sair, entendeu? Então, assim, são algumas dicas para a gente tentar otimizar o tempo. E, lógico, se você tem poucos produtos para você passar, vai te tomar muito menos tempo e vai ser muito mais prático. Tá? Então, eu acho que essas são as dicas principais. E lembrar principalmente daquela história da maquiagem que eu falei. Então, aproveita hoje, né, que é sábado. Então, pega, junta toda a maquiagem, limpa os pincéis que você tem, vê o que está aberto há quanto tempo, se já passou da validade e tem que jogar fora mesmo. Tá? Então, às vezes, de repente, a maquiagem é isso. Assim, a não sei que você seja uma maquiadora que precisa de muita maquiagem, talvez se você puder escolher melhor, aproveitar e fazer isso até, né? Pegar os frascos que já estão abertos e ver aqueles que, sei lá, de repente você comprou há muito tempo e estão ainda cheios, provavelmente é porque não está usando muito. Então, de repente, não usa esse daí, compra um outro, e aí às vezes você consegue até comprar uma cor, um tipo de maquiagem que você gosta de uma qualidade melhor, porque já está economizando numa outra que você não está usando, né? Aqui, deixa eu ver qual é o melhor sabonete para pele oleosa para quem não usa nada, só um protetor solar. Aí vai depender um pouquinho, porque tem que ver se é uma pele oleosa com acne, se é uma pele oleosa sem acne, se essa oleosidade é uma oleosidade que de manhã já fica o dia todo com ela oleosa, ou se é uma coisa que vai ser só mais para o final do dia, se você consegue lavar o rosto durante o dia também, por exemplo, na hora do almoço, se não só lava de manhã e depois só consegue lavar à noite. Então, vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, aqui eu não vou falar nome de marcas ou de tipos de sabonete, porque eu não sei se isso é adequado para ti. E aqui não é um ambiente assim de consulta médica, né? Aqui são orientações gerais que eu posso dar.
que mais? Eu organizo e ordeno. Cadê? Eu organizo em ordem de uso já, que poupa tempo e faz eu não me perder. É isso mesmo. Perfeita essa dica. Eu acho que isso ajuda muito mesmo. Você pode pegar e colocar na ordem, né? Você coloca uma etiquetinha